Olá! Vamos seguir o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Nós estamos estudando agora o terceiro capítulo com o título Teoria da Natureza Humana Original. De antemão, eu vou fazer aí uma apresentação do livro. O livro que nós estamos estudando está aí na sua tela, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Esse livro, como eu sempre menciono, está disponível no site unificacionista.com, onde você, indo ali no menu Literatura, entre outros livros, você tem ali o acesso a esse livro, podendo ler ele online ou até mesmo fazer download gratuitamente. Fica à vontade, né? O livro fica... a cortesia, é o presente do unificacionista.com para você. Eu vou fazer aí já uma introdução do tema que nós estamos abordando dentro da teoria da natureza humana original. Nós já fizemos algumas aulas sobre esse capítulo, né? Na verdade são várias aulas, então aí também fazendo aí um parênteses, temos todo o conteúdo até essa aula disponível, né? Todo o primeiro capítulo, onde estudamos teoria da imagem original, também ontologia, e agora, como eu mencionei, esse terceiro capítulo, teoria da natureza humana original. São várias aulas, todas elas já estão disponíveis no nosso canal no YouTube, e também lá você pode acessar também pelo Unificacionista, ali no menu do unificacionista.com, tem uma seção ali sobre vídeos, especificamente um ícone ali dentro, né, uma janelinha dentro desse menu dos vídeos, onde você vai encontrar todos os vídeos sobre pensamento de unificação. Beleza? Então, aí situando, a gente já está, como eu mencionei, fazendo algumas aulas, temos já algumas aulas disponíveis sobre esse capítulo Teoria da Natureza Humana Original, onde analisamos características relacionadas ao aspecto imagem divina, né, onde o ser humano também é portador dessa imagem divina, e aí, só a título de revisão, né, quais são essas características? Sun San e Hyun San, a título de lembrança também, Sun San constituído de Sun San interno, intelecto, emoção e vontade, as faculdades que buscam respectivamente verdade, beleza e bem. E ainda ali dentro do Sun San, um aspecto um pouquinho menos interno, que o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação denomina Hyun San interno, onde estão ideias, conceitos, leis e princípios. E aí o aspecto Hyun San, que lá em Deus nós falamos ser a pré-energia e o potencial para um ilimitado número de formas. No ser humano e nos demais seres da criação, nos demais seres existentes, nós fizemos a analogia com relação ao corpo, a estrutura física, tangível, palpável de todos os seres. Também falamos na aula anterior sobre o aspecto caráter divino. O ser humano também possuidor do caráter divino, replicando ali esse atributo de Deus especificamente, aonde falamos sobre coração, logos e criatividade. Todos esses conteúdos já estão abordados, estudados, estão disponíveis, e fica a dica. Assistiu? Tá com dúvida? Assiste de novo. Não assistiu ainda? Tá lá disponível, né? Aguardando você assistir e também dar a sua curtida lá. Tá bom? E aí agora, começando esse terceiro item, esse terceiro tópico que está aí na sua tela, nós vamos falar sobre o aspecto da natureza humana original, sempre dando essa ênfase, o aspecto original, aquele aspecto, aquela característica, aquela natureza do ser humano planejada, prototipada, esboçada lá na mente, no processo criativo em Deus. Quando Deus planejou, como é que ele planejou essa natureza humana? Então, por isso, nós sempre falamos, né, quando nos referimos à natureza humana que estamos estudando no capítulo 3, referimos-nos a ela como uma natureza humana original. Né? Todos os aspectos que possam estar distorcidos, divergentes, não muito ajustados a essa natureza original, nós já mencionamos alguma coisa e também vamos falar mais um pouco aqui nessa aula de hoje, ok? Então, seguindo aí, o primeiro ponto que ele traz ali, eu vou fazer a leitura, né? Antes de começar a leitura, eu vou fazer mais um aspecto aqui, mais uma referência, mais um parênteses. Como eu sempre menciono nas aulas anteriores, não é diferente, né? Eu sempre trago aí trechos do livro, é todo o conteúdo? Não, não é todo o conteúdo. Por isso, eu reitero a importância de você ter o livro, de você ler o livro, se você dedicar um tempo para estudar esse tema a partir do livro mesmo, porque eu vou ali no livro, trago
as ideias principais que, no meu entendimento, vai permitir que nessa aulinha facilitadora a gente consiga argumentar e facilitar para que quando você pegar o livro e estudar esses tópicos que nós estamos abordando nas aulas específicas, também ter um pouco mais de facilidade e familiaridade com as terminologias que estão contidas. E é lógico, lendo todo o conteúdo do livro também, né? Fazer uma compreensão, um entendimento, uma conceituação bem clara do que a gente está abordando aqui de uma forma mais simples, resumida, trazendo sempre as ideias que, no meu entendimento, são as ideias principais, com as quais eu vou aqui trabalhando para lhe ajudar, tá bom? Então, feito mais essa explicaçãozinha, vamos a ler o texto então. Se assemelhando ao relacionamento de sujeito e objeto na imagem original, os seres humanos existem nas posições sujeito e objeto. E aí eu já vou dando um ponto ali nessa sequência da leitura, já vou fazer outro parênteses. Então veja bem, nós falamos longamente, quando estudamos lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, nós falamos longamente sobre os aspectos, na segunda parte ali, falamos sobre a estrutura de Deus, a estrutura da imagem original, sobre essas questões de posições, as posições sujeito-objeto, o relacionamento dar e receber, as bases de 4 posições, todas elas, né, que nós estudamos longamente, né? Por exemplo, mantenedora de identidade interna e externa, lembra que foi uma aula inteira sobre isso. Base de 4 posições, desenvolvedora interna, outra aula específica. Base de 4 posições, desenvolvedor externo, uma aula específica sobre esse assunto. Ação, origem, divisão, união, também uma aula específica sobre esse tema. Então, todos esses aspectos, todos esses pontos e temas, estão todos eles longamente estudados, aprofundados ali nas aulas que a gente já gravou e disponíveis. Então, nós vamos voltar com todos os detalhes àqueles temas? Não, eu estou partindo do pressuposto, e o próprio livro Novas Essências do Pensamento de Unificação está partindo do pressuposto agora nessa abordagem sobre o ser humano, de que você já está apto, de que cada um de nós estamos aptos a, tendo estudado bem aprofundadamente ali na teoria da imagem original, agora, quando falarmos do ser humano, nós possamos fazer simplesmente as análises dessas características já compreendidas conceitualmente lá no estudo da imagem original, aplicando de uma forma um pouco mais prática, um pouco mais cotidiana na vida humana, o aspecto da natureza humana original. Beleza? Então, quando ele diz ali, olha, os aspectos de relacionamento, ou assemelhando-se ao relacionamento sujeito-objeto, lá na imagem original, ou seja, lá em Deus, os seres humanos também existem nessas posições de sujeito-objeto. Então ele já está fazendo o link, fazendo ali o nexo, fazendo ali a ligação com o que nós estudamos lá no capítulo 1, Teoria da Imagem Original, ok? Quando as pessoas nascem, elas começam como filhos na posição de objeto para seus pais. Após crescer, elas se tornam também pais e vão se colocar na posição sujeito para seus filhos. Na vida social também, as pessoas começam a partir da posição inferior e gradualmente sobem para uma posição superior. Assim, os seres humanos se colocam primeiro na posição objeto e gradualmente crescem para se colocar na posição sujeito. Aí tem o esqueminha gráfico aí, o tradicional que a gente usa tanto lá na parte teológica do reverendo Dr. Samyamun, Exposição do Princípio Divino, quanto também no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, as posições sujeito e objeto, e aí a gente já colocou elas, inclusive, interagindo ali através de dar e receber. Mas eu vou fazer um parênteses bem grande daqui para frente, porque quando a gente coloca o ser humano nas posições sujeito e objeto, apesar de termos conceituado, enfaticamente falando, sobre os papéis de sujeito e objeto na estrutura Deus, na imagem original, quando a gente traz isso para o ser humano, quando a gente aplica isso no ser humano, por conta de que o ser humano ainda não está, e a gente já falou bastante sobre isso aí nesse capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, que o ser humano ainda não está totalmente adequado e incorporando, encarnando essa natureza humana original planejada por Deus. Por conseguinte, as próprias posições e conceituações e entendimento de sujeito e objeto, ainda a gente percebe, eu particularmente percebo, alguns tropeços conceituais que vão, consequentemente, nos aspectos práticos, nos induzir, nos conduzir para ações, posicionamentos muitas vezes equivocados. Então eu vou abrir um parênteses aí, já indo para a próxima tela,
para trazer um aspecto que nós discutimos lá no segundo capítulo, Ontologia, uma teoria do ser. Basicamente, é lógico, eu não vou trazer tudo isso novamente, é só a título de lembrança, de revisão, fazendo a ênfase de que é importante você se debruçar sobre essas aulas, onde nós estudamos o aspecto ontologia, especificamente a aula que fala sobre um ser conectado. E aí eu trago 3 pontos muito importantes para a gente, só a título aqui, lembrar, mas que ao longo da nossa aula de hoje, a gente vai voltar a esses conceitos, principalmente porque nós estamos dizendo que o ser humano existe nas posições de sujeito-objeto. Foi isso que a gente mencionou na tela anterior. E aí, a compreensão disso é fundamental, porque nós estamos agora entrando nessa questão de que o ser humano também além de ser um ser com imagem divina e caráter divino, ele também é um ser conectado. Ele é um ser que tem uma posição, que tem relacionamento. E na questão do relacionamento, eu já falei isso várias vezes nas aulas anteriores, os aspectos de relacionamento no ser humano são muito problemáticos, né? Toda a estrutura relacional do ser humano na sociedade atual e em todas as esferas e escopos relacionais há muitos problemas. Por isso, eu aqui reitero a importância de você voltar. Se você não lembra muito claramente, até eu sugiro, interrompe a aula aqui, dá um pause e aí volta lá, assiste esses 3 pontos que eu vou elencar aqui agora. Primeiro, o aspecto modo de existência é quando nós falamos movimento circular. Nós falamos longamente lá no estudo de ontologia sobre essa questão do movimento circular, que está presente em todos os seres do universo, todos os seres existentes, e que assume alguns aspectos. Então, só a título de lembrança, não vou detalhar isso aqui agora com todos os detalhes que a gente fez lá na aula, mas tem vários tipos de movimento circular. E quando a gente fez algumas referências lá naquela aula sobre o ser humano, eu fiz questão de enfatizar de que no mundo físico, principalmente no mundo mineral, na estrutura mineral do universo, esse movimento circular, inclusive, ele é visível, ele é literal. E quando a gente passa para os seres vivos, especificamente no ser humano, ele assume aspectos, inclusive, espirituais, né, na questão relacional, principalmente. Então, é muito importante você voltar naquela aula. Se você tem dúvida, se você não lembra, se não ficou muito claro, não tem problema, volta lá, é muito importante entender esse primeiro aspecto do movimento circular e toda a explicação que é feita lá, tá bom? Segundo ponto que eu reitero a importância de entender desse capítulo, ontologia, teoria do ser, uma teoria do ser, é o item D, quando nós falamos sobre posição de existência. E quando o livro fala, e as aulinhas na aula específica ali, as explicações que a gente deu, enfatizou bastante esse ordenamento vertical e horizontal existente em todo o universo e que depois nós replicamos ali de uma forma bastante sucinta, resumida, já como eu brinco sempre, né? Cena dos próximos capítulos daquilo que a gente vai discutir nessa aula de hoje com relação a esse ordenamento vertical e horizontal nas relações humanas. É muito importante ter entendido isso. Se não está claro para você, assiste de novo. É fundamental esse entendimento, porque o que nós vamos abordar nessa aula agora, falando sobre o ser humano como um ser de posição, é fundamental o entendimento do que a gente discutiu lá. E aí, por fim, o item E, quando ele fala lá, né, fechando basicamente aquela aula, lei do universo, onde ele elencou ali 7 pontos, a gente explicou cada um deles, né? Correlatividade, o segundo aspecto, intencionalidade, centralidade, o terceiro aspecto, ordem e posição, o quarto, harmonia, quinto, individualidade, conectividade, o sexto, a natureza mantenedora de identidade e a natureza desenvolvedora, e o sétimo, o movimento circular. É fundamental. Então, se você tem dúvidas sobre esses aspectos, não tem problema. Dá um pause na aula, volta lá, assiste e depois retoma a aula a partir desse ponto, porque na sequência do que nós vamos seguir agora, falando aqui na aula sobre o ser humano, sobre a natureza humana original, no aspecto um ser com posição, é fundamental entender tudo aquilo que a gente estudou lá na teoria da imagem original, bem conceitual, ok, show de bola, mas esse aspecto funcional do ser conectado no estudo da ontologia, nós vamos trazer ele, a partir do entendimento do que a gente já falou lá, agora aplicar ele ao ser humano. Eu não vou explicar tudo de novo, não faz sentido, o livro não faz isso. Ele já pega
Exatamente como eu mencionei já. Ele vai pegar a partir do ponto de que você, a partir da premissa de que você, de que eu, de que cada um de nós já entendemos claramente os aspectos conceituais lá da teoria da imagem original e também os aspectos práticos explicados aí nesses 3 pontos quando estudamos lá na ontologia todos os seres existentes. E aí vamos agora para o ser humano propriamente, beleza? Então já mencionamos na tela anterior, o ser humano existe em posições sujeito-objeto. E ali ele fez uma referência colocando uma expressão que eu até grifei na tela anterior. A posição sujeito seria uma posição superior, a posição objeto uma posição inferior. E é aqui que a gente normalmente tropeça, achando que essas posições superior e inferior pode ter alguma conotação como melhor, pior, que comanda, comandado, que domina, dominado, subordinado, e vem alguns aspectos pejorativos que a gente vai falar aí na sequência, mas que não cabe. E a ênfase de eu pedir para você voltar a estudar novamente a ontologia nesses 3 pontos aí, é exatamente por causa dos equívocos que a gente pode ter e que se tem muito, né, infelizmente, no conceito, nessa conceituação sobre posição sujeito-objeto na realidade humana. Beleza? Desculpa aí o estender dessa introduçãozinha, mas é fundamental e a reiteração do entendimento daquilo que a gente já estudou lá. Seguindo aí, então, vamos continuar aí no terceiro item, um ser com posição. Então, primeiro ponto ali que ele vai abordar, posição-objeto. A posição-objeto é a posição a partir da qual se recebe o domínio da figura sujeito e, ao mesmo tempo, tem o seu significado em ser a posição a partir da qual se retorna alegria para a figura sujeito. Então, essa ênfase e o grifo que eu dei aí no texto que está na sua tela é importantíssimo para ir começando a ajustar a ideia de sujeito é superior e objeto é inferior. No sentido de que isso não tem nada a ver com melhor ou pior, ou que manda e o outro só obedece, ou coisas do tipo assim. Não, esquece isso. Tira essa ideia da sua cabeça. Essa ideia é equivocada, é distorcida e pode comprometer o seu entendimento daquilo que a gente está estudando aqui, principalmente no que diz respeito ao ser humano, a natureza humana original, sujeito e objeto. Beleza? O ser humano foi criado como parceiro objeto de alegria diante de Deus. Deste modo, o significado primário da vida de um ser humano que está na posição de objeto para Deus é agradar a Deus. Os seres humanos primeiramente se colocam na posição de um objeto diante de Deus. Assim, eles se colocam na posição de objeto para aqueles que se colocam numa posição representando Deus. O grifo é porque alerta atenção a tudo aquilo que eu referenciei ao estudo da ontologia e algumas coisas que a gente vai pontuar agora. Primeiro ponto que ele está dizendo aí que tem no grifo, né? E aí essa explicação também, eu sempre brinco, mas é o tempo hábil, né? Você com o seu caderno aí, com várias anotações, já deve ter bastante anotações, todas as que eu indiquei. Se você vem anotando, já deve estar com um compêndio aí de anotações, né? Mas aí é o tempo. Eu vou fazer uma explicaçãozinha e é o tempo de você anotar o grifo aí com o seu caderno e a caneta que você deve estar aí à mão, né? Os seres humanos, primeiramente, se colocam na posição de objeto diante de Deus. Então, Deus é o primeiro e mais importante e essencial personagem ou figura na posição sujeito. E nós, seres humanos, em relação a Deus, vamos nos colocar numa posição objeto. E aí a questão de inferior significa menos precioso, menos importante, menos valioso, menos alguma coisa qualquer aí que você queira colocar ao lado da palavra menos. Não. A posição objeto ela é muito importante porque ela tem o papel de, primeiro, receber domínio, ok? Ah, mas receber domínio significa ser dominado. Lá vem você de novo com aquela ideia pejorativa e negativa. Vamos aos poucos que você vai entender com as exemplificações o que significa receber domínio. E principalmente o papel aí que ele menciona em relação, nessa relação ao ser humano e Deus é retornar a alegria. Opa! Isso passa a dar uma conotação de preciosidade.
é uma coisa dignificante, é uma qualidade preciosa identificada nesse ser na posição objetiva. E aqui cabe mais um parênteses, né? Lembra, nós estudamos na teoria da imagem original coração, uma aula inteira sobre esse tema, enfatizando o impulso irreprimível de buscar alegria através de amar. E isso fez com que o subproduto irreprimível também na ação de Deus era criar um objeto para compartilhar amor e receber alegria. Percebe que a existência inevitável, inexcusável, irreprimível da existência de Deus e da capacidade de Deus de amar é a criação de um objeto que pudesse dar a maior, a mais intensa, a mais potencializada qualidade e quantidade de alegria a Deus. Enfim, né, são algumas exemplificações que eu vou dando aqui ao longo da aulinha facilitadora para tentar enfatizar a importância, né? Talvez não seja suficiente, né? E aí vem a reiteração, depois estuda lá no livro, tá bom? Fica o nosso compromisso, você vai estudar. Seguindo ali, então, para a gente não se estender, aqueles que se colocam numa posição representando Deus são, por exemplo, olha só, aqui vou fazer mais um parênteses, vamos dar uma interrompida no por exemplo, que aí vem os exemplos, né? Representando Deus. Então, nós vamos encontrar Deus, o ser que representa, incorpora, substancializa a posição figura sujeito em relação a todos os seres, especificamente a nós seres humanos. Mas também nas nossas relações humanas, nós vamos encontrar representantes de Deus. É Deus? Não, não é Deus. Tem autoridade de Deus? Não, não tem autoridade de Deus. A procuração, a subscrição de Deus ali, não tem. Não, representa Deus. É importante entender essa palavra, representar Deus. Não é ser o próprio Deus. Deus é Deus. Você pode representar Deus em algumas situações? Sim. E o que significa isso? Você é o procurador de Deus, fala em nome de... Não. É uma posição representando Deus. Tá? Vai devagar com o andor, né? Porque não é bem isso, não. Às vezes não, né? Principalmente no meio religioso e teológico, incorre-se muito no erro de, representando Deus, achar que é o próprio, e agir como, e exigir autoridade, enfim, vamos devagar aí que a gente vai chegar lá. Então vamos ali, de novo, né? Aqueles que se colocam numa posição representando Deus são, por exemplo, o presidente ou o rei em relação ao povo, numa nação, enfim. Os pais, né, dentro da família para os seus filhos, ok? Professores numa sala de aula, numa escola, em qualquer que seja o grau, né, dessa escola em relação aos seus alunos. Superiores em relação aos subordinados. Então você pega, por exemplo, uma estrutura hierárquica de uma empresa, de uma organização. Existe hierarquia? Sim, ela é muito importante. E nessa relação tem figuras sujeito, figuras objeto? Sim, beleza? E aí, o todo para o indivíduo e assim por diante. N exemplos a gente poderia dar aqui para ilustrar essa posição sujeito representante de Deus. Não o próprio Deus. Deus é Deus, ok? Em outras palavras, tal como os seres humanos são os parceiros objetos para Deus, assim também o povo é o parceiro objeto para o seu presidente ou o seu rei, os filhos são os parceiros objetos para os seus pais, os alunos em relação aos seus professores, aos seus mestres, são objetos, os subordinados, né, dentro de uma estrutura hierárquica, seja ela qual for. Agora não veio tanto exemplo na minha mente não, mas você deve ter bastante exemplos aí na empresa, numa ONG, numa comunidade religiosa, enfim, né? Os subordinados dentro dessa estrutura hierárquica vão ser objetos em relação aos seus superiores. E indivíduos em relação serão sempre objetos em relação aos propósitos maiores, ao coletivo maior. Então você pega nesses exemplos aí a família em relação à sociedade, a sociedade em relação à comunidade, a comunidade em relação à nação, a nação em relação ao mundo e pronto, né? É um exemplozinho só para ilustrar. Um ser humano vive engajado em relacionamentos com várias figuras sujeitos, ok?
Tá ali, a gente já exemplificou, sem se estender, sendo que uma pessoa na posição objeto deve receber o domínio de sua figura sujeito, determinada atitude mental ou uma consciência objeto em relação à figura sujeito é necessária. Parênteses aqui, isso é fundamental. Daqui para frente você presta atenção, caderno e caneta à mão, e observe, mesmo nos grifos, talvez algumas ideias que não estejam grifadas, porque eu vou grifando aquilo que no meu entendimento são as ideias principais, mas você mesmo na sua observação aí e depois na leitura do livro vai encontrar certamente alguns pontos. Mas essa questão da consciência objeto é muito importante, né? Porque nós vamos apresentar soluções para problemas reais. Os problemas reais que afligem o ser humano, eles estão, na maioria, concentrados nessa questão de conexão, nessa questão relacional. Por isso, entender, nas situações onde eu sou objeto, alguma delas a gente acabou de elencar, qual a consciência, qual a mentalidade, qual o mindset, qual o posicionamento que eu preciso ter como um objeto, para não incorrer em problemas que a gente vai falar na sequência, tá bom? Mas vamos lá, para não se estender nessa aulinha, em relação à figura sujeito é necessário, então, consciência objeto em relação a Deus é um coração de atendimento e lealdade. Consciência objeto em relação ao soberano ou chefe de Estado é lealdade. Consciência objeto de filhos em relação aos seus pais na família é piedade filial. Consciência objeto de alunos em relação aos seus professores é um coração respeitoso e uma mente obediente. Então percebe? Consciência objeto. Tem o modelo básico? Tem. Nós temos uma relação seres humanos e Deus na relação que o reverendo Dr. Samemun enfatiza muito, que é pai e filho. E essa relação de ser humano e Deus, basicamente, qual é essa consciência objeto? Ela é premissa fundamental, a partir da qual a gente pode depois ir ajustando as demais relações que ele elenca aí no livro, e a gente pode, lógico, detalhar, esmiuçar em tantas e tantas outras das situações cotidianas e relacionais que nós temos como seres humanos. Mas é importantíssimo você entender consciência e objeto. Na relação mais fundamental e básica, elementar da vida humana, a família, nós, como filhos, em relação aos pais na nossa família, temos uma consciência objeto? Temos. Ela é ruim, ela é incômoda, ela te ofende, ela te agride, ela te reprime, ela te coíbe, ela te... Não. Piedade filial você faz com prazer. Em relação aos seus pais, isso é afeto, é carinho, é consideração, é respeito. Quantas e quantas sensações, sentimentos e valores respectivos a gente pode elencar aqui para ilustrar essa relação do ser humano com os seus pais. E aí é lógico, depois replicar isso na relação com todos os demais seres, né, todos os demais escopos nas relações humanas, nas relações sociais. Ok? Mas é só uma ilustração aqui para a gente não se estender. A importância da consciência objeto. Seguindo, a consciência objeto de subordinados em relação aos seus superiores é obediência, a consciência objeto de um indivíduo em relação ao todo é uma mente de serviço. O que esses vários tipos de consciência objeto têm em comum é um coração de mansidão e humildade numa atitude de viver para o benefício dos outros. E o exemplo clássico dos clássicos é o que eu mencionei aí dentro da família. Dentro da família você faz o quê? Como filho em relação aos seus pais, mansidão e humildade. Todas as ações que você vai ter em relação aos seus pais, está ali também elencado nos outros níveis. Ah, não, por exemplo, em relação aos subordinados, obediência, lealdade, né, no governo e assim por diante. Lógico, tudo isso você praticou, exercitou, experimentou laboratorialmente, vamos dizer assim, lá na família com os seus pais, e depois consegue praticar muito natural e espontaneamente dentro da sociedade nos seus diferentes escopos. Show de bola? Então, a importância da consciência objeto. O ser humano, quando está engajado nas relações humanas na posição objeto, a consciência objeto é muito importante. O entendimento disso é fundamental. É uma ideia religiosa? Não, 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 não. É uma ideia sociológica? Ah, pode ser. Ela é antropológica? Ah, sim, psicológica? Ok.
Mas basicamente ela é muito importante, ela é prototipada, planejada na mente de Deus quando Ele nos criou. E funciona muito bem em Deus, e funciona muito bem no universo, estudamos isso lá na ontologia, e deveria funcionar muito bem no ser humano. Não está funcionando? Por quê? Como é que está a nossa consciência objeto? Como é que nós nos relacionamos com a consciência objeto? Existem pessoas que têm consciência objeto? Tem. Mas como é que nós encaramos isso? Vamos seguir aí? No mundo decaído, muitos ditadores apareceram por toda a história. Por quê? Entenderam e compreenderam que existe no ser humano original, na natureza humana, uma semente, uma essência da consciência objeto. Eles tiraram vantagem da consciência objeto das pessoas, se comportando como se fossem as verdadeiras figuras sujeito diante das pessoas. E assim eles receberam temporariamente, momentaneamente, dentro de um contexto, de uma circunstância, o apoio do povo. E aí tem alguns exemplos clássicos que ele elenca no livro, né? O Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, o Ceausescu e assim por diante, né? São alguns que são mais fáceis de memorizar, todos conhecem, né? Existem tantos outros exemplos, mas enfim, são alguns exemplos que a gente pode observar de personalidades ditatoriais assumir a posição sujeito, mas porque abusaram da consciência objeto que está lá, é a essência, o ser humano tem isso na sua essência. E aí foram os maiores exemplos desse tipo de pessoas. Contudo, embora falsas figuras sujeitos possam ter sido aceitas e prosperado por certo tempo, no final elas inevitavelmente perderam o apoio das pessoas. Esse é um fato provado pela história, e aí por isso que a gente traz essas figuras. O livro traz essas figuras exatamente pela facilidade de exemplificar. Consciência objeto é um elemento essencial na ética. Nós vamos estudar, está lá no capítulo sobre ética, no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Por isso é muito importante você entender isso aqui agora, né? Assista, preste atenção, retorne à aula sobre ontologia que eu mencionei os 3 pontos ali na tela anterior, e também se debruce sobre o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, porque é muito importante quando a gente entrar em aspectos mais práticos na estrutura social, principalmente no tema ética, a consciência objeto é muito importante o entendimento disso, tá bom? Desse conceito. Entretanto, na sociedade atual, a consciência objeto se tornou quase paralisada e há a tendência crescente que as pessoas ignorem a autoridade de figura sujeito. Exatamente porque aqui e ali surgiram, né, ao longo da história, em vários momentos, em várias culturas, personagens que, como a gente exemplificou através desses que a gente mencionou anteriormente, abusaram da consciência objeto, e aí, em função também de outras ideologias, de outras ideias que foram aflorando ao longo da história humana, o ser humano meio que relegou a segundo plano a consciência objeto. Até mesmo por uma ideia equivocada, uma ideia negativa no sentido pejorativo da consciência objeto, dando à consciência objeto um conceito pejorativo, passou-se a rejeitar essa ideia de assumir na vida cotidiana uma consciência objeto. E aí o comportamento das pessoas, você sabe como é que é, né? Como é que são os alunos em relação aos professores, como é que é o subordinado em relação a uma estrutura hierárquica, seja qual for, na empresa, numa organização religiosa, numa organização não governamental, como é a consciência objeto do povo em relação ao governo, seja ele qual for a ideologia, se é monarquia, se é democracia, enfim, qual é? Dá para entender o que a gente está querendo discutir aqui? Mas vamos lá, sem se estender, como resultado, a ordem de sujeito e objeto é negligenciada, jogando a sociedade na confusão que está aí hoje. Portanto, ao estabelecer uma sociedade ética, o que precisa ser feito em primeiro lugar, anota aí, eu não grifei, mas item 1 das suas anotações. E, acima de tudo, é uma reforma da consciência, a fim de que nós possamos estabelecer a verdadeira consciência objeto. E aqui nós estamos conceituando, trazendo algumas ideias, premissas, conceitos básicos, que precisam, é óbvio, ser explorados, aprofundados, detalhados, para, na praticidade da nossa vida cotidiana, conseguirmos resolver todos os problemas que temos relacionais, sempre que assumindo a posição objeto em relação à figura sujeito, como eu devo me importar. Beleza? Show de bola? Avançando aí.
Posição sujeito. Ah, achou que eu ia falar só sobre a posição objeto? Não, não, não. Vamos falar agora sobre a posição sujeito. Nós falamos, o ser humano é um ser com posição. E ali, lá na primeira tela, ele disse, o ser humano existe nas posições de sujeito e objeto. Então, existem situações onde nós estamos na posição objeto e existem situações onde cada um de nós também estaremos na posição sujeito. A posição sujeito, então, se refere à posição da figura sujeito ao exercer domínio sobre o objeto. Domínio não é opressão, não é humilhação, não é espizinhar, não é cercear, não é ter sempre a palavra final e a palavra única, verdadeira e absoluta. Não. Você não é procurador de Deus. Como figura sujeito, representando Deus, não é procurador de Deus. Não é o próprio Deus, ok? Então você vai exercer domínio? Sim. Você vai ter alguém, nós estamos falando na relação humana, então você vai ter alguém na posição objetiva em relação a você? Sim. Exerce domínio sobre ela? Sim. Qual é a consciência? Sujeito. Tem que ter consciência objeto? Tem, sim, senhor. Pensou que não tinha consciência sujeito? Qual é a consciência sujeito? Vamos seguir aí a leitura. Originalmente, enquanto seres humanos cresciam e se tornavam aperfeiçoados, eles deveriam naturalmente se colocar na posição sujeito ou na posição de sujeito ou na posição sujeito, a partir da qual eles deveriam ter domínio sobre todas as coisas. E está lá no Gênesis 1:28, quando Deus disse para Adão e Eva, né? Além de frutificar e multiplicar, eles também deveriam dominar. E o domínio não é opressão, não é coerção, não é restrição. Vamos ver o que significa isso daí. Entretanto, a posição sujeito citada aqui é a posição de sujeito nos vários relacionamentos de seres humanos, que é o que nós estamos abordando na teoria da natureza humana original. Como já afirmado, exemplos de uma figura sujeito na vida humana como segue. A gente já falou, lá na família tem os pais na posição sujeito em relação aos seus filhos, nas escolas os professores estão na posição sujeito para os alunos, nos negócios, numa empresa, os executivos, né, a direção vai estar na posição sujeito em relação aos subordinados, toda a estrutura hierárquica, e isso se aplica a todas as organizações humanas. Numa nação, o governo, seja ele reinado ou presidente, enfim, o governo vai estar na posição sujeito para o seu povo e, além disso, o todo, em relação ao indivíduo, também assume a mesma posição subjetiva, a posição de sujeito. Ao exercer domínio apropriado sobre o objeto, é necessário que o sujeito tenha uma determinada atitude mental. A postura mental requerida do sujeito em relação ao objeto é a consciência sujeito. Ah, pensou que não tinha consciência sujeito? É só o objeto? Não, a consciência sujeito também. Vamos a ela. A figura sujeito deve ter, primeiro, uma preocupação genuína por um parceiro objeto em todos os momentos. Parênteses aqui, então aí pegamos o exemplo clássico dos clássicos, né? A relação primeira aí. Deus em relação aos seres humanos, se nós estamos para com Deus, objeto, tendo a consciência objeto, né? Deus em relação a nós, na posição sujeito. Qual é a consciência, qual é a mentalidade, o mindset, a postura, o comportamento, a ação desse ser sujeito em relação a nós seres humanos? Sendo um ser que ama e espera receber alegria. Tá difícil conceituar aí? Vamos usar uma analogia mais próxima de nós? Na família, pais e filhos, os pais em relação aos filhos. Nessa mesma postura, qual é o mindset, qual é a mentalidade, qual é a consciência sujeito? Como os pais olham, enxergam e agem, são direcionados e se comportam em relação aos seus filhos? Quanto sacrifício, quanto amor, quanta dedicação, quanta doação, quanto investimento, quanto? Ilimitado, infinito, né? São aquelas medidas astronômicas que a gente já se referiu quando falamos sobre o amor de Deus, lá quando estudamos o coração, lá na teoria da imagem original, tal qual é o homem, o ser humano, na família, exercendo a posição sujeito como pais em relação aos seus filhos. E aí, essa mesma experiência, essa mesma mindset, consciência, postura dos pais em relação aos filhos deve se replicar, não é defeito da gravação, eu estou enfatizando para você perceber, tem que ser assim, em todas as demais posições sujeito da sociedade humana. Os professores em relação aos alunos, qual é a posição?
É só mandar? É autoridade? Qual é a posição sujeito de um professor? Entenda, professor, professora, né? Em relação aos seus alunos. E aí, vamos lá, na empresa, na direção, os executivos, os dirigentes dessa empresa, dessa organização não governamental, dessa comunidade religiosa. Expandimos mais, o governante, seja municipal, estadual, federal, o governante em relação ao povo. Qual é a postura sujeito dele? Percebe que a gente precisa essa conceituação, esse entendimento do que é a consciência sujeito, como funciona a mentalidade sujeito, o mindset, o posicionamento sujeito na relação, porque senão é isso aí que a gente vê hoje. Já falamos sobre isso lá na consciência objeto e não é diferente na consciência sujeito. Qualquer equívoco, compreensão e ação na posição sujeito vai ter problema. O mundo é um mundo de problema, o mundo humano, as relações humanas é uma estrutura muito problemática. Quantos por cento das relações humanas a gente poderia, né, não sei se existe pesquisa, né, eu vou dar um chute aqui, mas acho que perto de 90%, né, é chute, tá? Não tenho certeza, não existe essa pesquisa, pelo menos eu não tenho conhecimento. Mas, das relações humanas, qual o percentual delas que realmente funciona bem? Difícil, né? Mas enfim, eu chutei aqui, acho que mais de 90% tem problema, né? Mais de 90%. E da onde vêm os problemas? Qual a origem dos problemas nas relações humanas? Basicamente vem, né, consciência objeto e consciência sujeito. Mas enfim, né? É só um parênteses aqui para não se estender. Vamos voltar ali. Então, a alienação humana, que é um problema sério atualmente, resulta do fato de que a figura sujeito não está sinceramente preocupada por cada aspecto da vida do seu parceiro objeto. Vamos falar a verdade, né? Parece poético, chega a ser quase utópico. Você deve estar pensando assim, não, isso daí é utopia demais. Deus é assim. Um pai, uma mãe, em relação aos seus filhos, é assim. Ou, na maioria das vezes, é assim. Mas quando a gente vai replicar isso para os demais escopos das relações humanas, aí entram os problemas. Aí vem as distorções. Muitas dessas distorções, é verdade, foram plantadas, semeadas e colhidas lá na família, né? No modelo familiar, que mal estruturado, como se encontra, né, atualmente, e já vem de muito tempo, né? O resultado inevitável é problemas relacionais em todas as esferas humanas. Quando isso acontece, o parceiro objeto pode facilmente passar a desconfiar e a desobedecer a figura sujeito. E é o que acontece na realidade cotidiana da nossa vida relacional, na vida relacional humana. Portanto, por parte da figura sujeito, não pode haver nenhuma desculpa para negligenciar o seu parceiro objeto. Segundo ponto, a figura sujeito deve amar o parceiro objeto. Ele deve amar o parceiro objeto. Ok? Isso é fundamental. É base do cristianismo? É a base do cristianismo. Todas as religiões falam sobre a importância de amar. E o amar é uma palavra muito fácil de sair da boca, mas muito difícil de se praticar na vida cotidiana. Ah, não, mas eu amo. Qual é o escopo do amor que você tem? Ah, eu amo meus parentes. E olha que às vezes é ali na esfera mais íntima da sua família. Esposa, filhos, né? O seu cônjuge, filhos, e quanto você consegue ampliar esse escopo já na própria família. Quiçá, né, nas demais relações, nos demais escopos da vida cotidiana. Né? Mas enfim. Então, tradicionalmente, reger sobre o parceiro objeto ou dar ordens a ele pode ter sido considerado a forma de demonstrar a consciência sujeito. Mas, na realidade, essa não é a forma adequada. Ok? O sujeito não existe, a posição sujeito não é para dar ordens. Aos pais existem para dar ordens para os seus filhos, para dizer o que faz e o que não faz. É só isso que serve um pai? Não é mais fácil, então, alguém escrever um regimento da família e a criança nasce, sai da maternidade, você entrega o regimento lá e ele vai viver pelo regimento, porque basicamente ali já está escrito o que deve e o que não deve fazer. Pronto, acabou. Para que precisa do pai e da mãe? É só dar ordem? É só dizer o que deve e o que não deve? Escreve um regimento, que nem regimento de condomínio, o que pode e o que não pode. Pronto, não é assim? Mas enfim, né? Tirando a brincadeira de lado, verdadeiro domínio sobre o parceiro objeto é amá-lo
ativamente. Amor é a fonte de felicidade, ideais, alegria e vida. Portanto, quando uma figura sujeito ama um parceiro objeto, ele ou ela se torna leal e obediente com o sujeito. Portanto, tal como Deus ama a humanidade, e a pessoa, aí vai o parênteses, e a pessoa que consegue perceber, sentir esse amor, vai manifestar essa lealdade, essa piedade filial, essa devoção, essa dedicação ao parceiro sujeito, a Deus. Você é assim com Deus? Boa pergunta, né? Mas vamos lá, seguindo aí. Tal como Deus ama a humanidade, o parceiro objeto de Deus, assim também toda figura sujeito deve amar os seus parceiros objetos. Então, se você consegue compreender como é a posição de um objeto em relação a Deus e consegue, por conseguinte, entender como é que Deus é sujeito em relação a você, como é que você não consegue ser sujeito para os outros? Porque tem dificuldade de ter essa consciência sujeita em relação aos outros. Ou a consciência objeto, né, dependendo da circunstância e da posição que você está assumindo dentro do relacionamento. Então percebe que o nosso problema é essencial, é de origem, é raiz mesmo, é lá em Deus. Entender Deus, entender a nossa natureza divina, por isso enfatizamos, falando lá nas aulas anteriores, imagem divina de Deus, o que é no ser humano, o caráter divino de Deus, o que é no ser humano, coração, logos e criatividade. E agora aplicando isso nos relacionamentos, percebe? Consciência. Por que nós estamos dizendo que o ser humano é um ser de posição, sujeito e objeto? Porque isso é muito importante, entender isso. E qual a consciência, qual a mentalidade, qual o mindset que tem que se ter como sujeito ou como objeto. Beleza? Mas vamos lá. Assim, a figura sujeito necessita de determinada autoridade. Precisa de autoridade? Precisa. Mas eu grifei a palavra autoridade. Por quê? É outra palavra que sofre muitos maus tratos na vida cotidiana e nos relacionamentos humanos. E, contudo, não é bom ele ou ela ter uma excessiva consciência dessa autoridade. Até porque, como eu mencionei, o conceito, né, a ideia de autoridade também sofre de muitos maus tratos na vida humana, na sociedade humana, nos relacionamentos humanos. Amor não pode habitar em tal autoridade, aquela autoridade excessiva, aquela autoridade ditatorial, aquela autoridade quase monárquica, né, de soberano, né, de voz de Deus, né, como eram os soberanos lá na Idade Média, né, a voz de Deus e a palavra de Deus e representar Deus é uma coisa, procuração e outorga e vai devagar, né, é o que ele está mencionando aí. Então vamos lá. Se a autoridade é exercida muito fortemente, o subordinado ficará intimidado e assim se torna incapaz de exibir, de manifestar, de desenvolver criatividade. Já ouviu falar de autômato? Né? Esses robôs que você dá a eles a habilidade, e olha que hoje em dia, né, a gente vê essa capacidade humana de colocar muitas habilidades humanas em robôs, né? Mas ainda assim, eles são programados. O aspecto da criatividade não está presente. E nós não queremos, eu particularmente como pai, né, não quero que meus filhos sejam autômatos, não sejam robôs. Então a minha autoridade vai até onde? Até onde eu não vá cercear, restringir, limitar, coibir a capacidade de desenvolvimento, criatividade, logos e coração da própria pessoa. E aí se aplica e replica em todas as outras esferas e escopos, tá bom? Estou mencionando a relação pai e filho aqui, um exemplozinho para ilustrar. Verdadeira autoridade faz aqueles na posição subordinada sentir gratidão, mesmo quando possam ser repreendidos por seus superiores. Esse tipo de autoridade é a verdadeira autoridade, ou seja, uma autoridade com amor. Então, quando os pais se sacrificam, se doam, investem nos filhos, mesmo no momento de repreensão, esses filhos enxergam amor. E ao enxergar amor, mesmo sendo repreensão, vai ter gratidão. Se não naquele momento, 2 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 anos, 2 décadas depois, sem problema. Mas um momento, a gratidão vem em função de reconhecer a autoridade daqueles que estão exercendo a verdadeira mentalidade, consciência, mindset, sujeito. Beleza? Seguindo aí. Como último ponto, então vamos considerar a posição sujeita dos seres humanos agora em relação a todas as coisas, né? Sem se estender muito, porque aí tem ido razoavelmente bem.
né? Em que sentido? Como mencionado antes, uma vez que os seres humanos se aperfeiçoassem e herdassem o coração de Deus, eles exerceriam domínio sobre todas as coisas, expressando sua criatividade baseada no coração. Em outras palavras, com o amor de Deus, eles teriam domínio sobre todas as coisas. E isso a gente já falou sobre criatividade lá no estudo da teoria da imagem original e também na natureza humana original. Só que a gente observa que a criatividade ainda tem alguns problemas. A gente exerce o domínio? Exerce. A gente consegue... mas aí que está o problema, né? A gente ainda não tem essa conexão ali, como a gente mencionou, sobre o coração de Deus. Eu não vou me estender nessa discussão, a gente falou sobre isso na aula sobre criatividade. Mas ali a gente mostrou que a criatividade humana vai muito bem, obrigado. Vai, poderia melhor? Sim, com certeza. Por quê? Tem os ajustezinhos ali, a sintoniazinha que não está muito justa ali, tá dando uma chiadinha ali com relação ao coração de Deus. E por conseguinte, a forma de exercer a autoridade humana sobre todas as outras coisas não está sendo muito adequada. E ele já mencionou isso numa tela anterior, né? Faça a sua reflexão, não vou me estender nessa discussão aqui, já falamos sobre isso, então cabe a você agora debruçar-se sobre o livro e fazer as suas reflexões e aprofundamentos, tá bom? Seguindo aí, consciência do ser conectado e democracia. Ponto muito importante. Toda pessoa existe como um ser conectado na vida social, tá? Tá provado, aí já falamos bastante, não vou me estender nessa discussão. Assim, todos são, tanto sujeito como objeto ao mesmo tempo. Por quê? Nós estamos engajados em relacionamentos cotidianos, onde em determinado momento eu estou aqui em relação a essa pessoa na posição objeto, mas na mesma sala tem uma outra pessoa aqui que em relação a mim é meu sujeito. E eu tenho que conseguir interagir de forma plena com a pessoa na posição objeto e a posição sujeito. E assim é a nossa vida cotidiana. Nós estamos inseridos em vários relacionamentos cotidianamente, né, em todos os escopos da vida humana, em todas as esferas da estrutura social. E aí nós devemos também saber equilibrar essa consciência sujeito-objeto nos momentos adequados, certo? Em outras palavras, toda pessoa então é um ser tanto na posição sujeito quanto na posição objeto ou um ser na posição dual. Este fato pode ser resumido pela frase: toda pessoa está numa posição de ser conectado. Dica aí para você anotar, né? Tá grifado. Eu vou fazer uma explicação? Não. Só vou fazer uma menção para dar tempo de você copiar. Nós falamos sobre isso longamente lá no estudo da ontologia. Falamos bastante sobre um ser de verdade individual, mas toda a segunda parte daquele capítulo fala exatamente sobre um ser conectado. E o ser humano não é diferente, tal como em Deus tem a estrutura, nos seres existentes existe essa posição de ser conectado, o ser humano também, tendo posições sujeito e objeto, que a gente já falou resumidamente aí, né? Debruce-se sobre o livro e aprofunde essa questão. Mas a gente não vai se estender muito nessa discussão, mas basicamente o que a gente está dizendo agora de forma resumida, e essa frase é importante você anotar no caderno aí como dica para a prova, né? É que o ser humano é um ser conectado. A posição do ser conectado possui propósitos duais, ou seja, propósito para o todo, propósito para o indivíduo. Por exemplo, num local de trabalho, uma pessoa está na posição sujeito para os seus subordinados, enquanto ao mesmo tempo na posição objeto para os seus superiores. É o exemplozinho que eu dei ali. Embora alguém possa estar na posição mais elevada possível, essa pessoa ainda tem que estar na posição objeto, pelo menos em relação a Deus, né? Ela é o suprassumo, mas ainda assim, em algum momento, com relação a Deus, então, né, ela vai ser ou vai estar e vai ter que praticar consciência, mentalidade, mindset, objeto. Beleza? Portanto, num sentido rígido, toda pessoa é sempre um ser conectado. A atitude mental que um ser conectado deve assumir é de possuir tanto consciência objeto quanto consciência sujeito. Isto é chamado consciência de ser conectado. Ou seja, você não é 24 horas por dia objeto ou 24 horas por dia sujeito. Ou seja, não se pode exigir de uma pessoa ser 100%, 24 horas por dia, praticante da consciência, da mentalidade objeto. E o mesmo se aplica à mentalidade, ao mindset, à consciência sujeito. Ok? Nós temos essas possibilidades cotidianas. Sem se estender, como mencionado anteriormente, toda pessoa primeiramente se coloca numa posição objeto, então se coloca numa posição sujeito. Portanto, na consciência do ser conectado, prioridade deve ser dada à consciência objeto, porque ela é
é o primeiro degrau ali que você tem, né? Na família, por exemplo, primeiro você é filho, né? Depois você vai galgando outros degraus. De repente você é o filho mais velho, de repente vem o segundo filho. Então, você já vai ter uma pequena simulação e experiência da posição sujeito em relação ao seu irmão mais novo. Entendeu? São alguns exemplos assim só para não se estender, só para ilustrar. Em outras palavras, consciência sujeito deve ser estabelecida somente na base da consciência objeto, isso é o que era pretendido originalmente. Entretanto, em pessoas decaídas, quando alguém se coloca numa posição sujeito, ele ou ela esquece facilmente da importância da consciência objeto. Né? Por quê? Primeiro, talvez não tenha sido um objeto tão bom. Né? Teve problemas relacionais quando praticou e exerceu a consciência objeto. O mindset objeto não foi tão aprimorado, sofisticado, ele ficou sofisticado, não, ficou meio rudimentar, simplório ali naquela pessoa. Ele vai chegar um dia numa posição sujeito? Vai. Né? É inevitável, às vezes, sei lá, é um irmão, teve um irmão mais novo, é sujeito? É. Que qualidade de sujeito ele é? E assim vai, entendeu? Pai, chefe, pode se tornar um chefe dentro de uma estrutura hierárquica, vai ser chefe, mas ele foi um bom subordinado? Rudimentar, né? Pobre. Vai ser um bom chefe? Entendeu? É o que ele está dizendo ali. Né? Esquece facinho de como foi ser objeto, porque talvez ele não teve experiências muito boas. Foi reprimido, foi oprimido, foi humilhado. E aí o que ele quer? Ele quer ser um sujeito para também fazer isso com os seus objetos? Percebe? Uma série de problemas. Olha, se a gente falar sobre isso daqui, horas e horas a gente ficaria, né? Não é o objetivo, é só para lançar algumas ideias e conceituar coisas muito importantes que que nós precisamos entender sobre sujeito e objeto. Então, ao invés, ele dá prioridade somente à consciência sujeito. E ditadores são exemplos típicos dessa tendência. A gente já citou alguns aí, não vamos nos estender. Eles se consideram supremos, absolutos, mega power, super, né, expertos, smarts, supra-sumo, e então buscam fazer tudo de acordo com a sua própria vontade. Isso, o Dr. Samir Moon fala muito claramente lá na Exposição do Princípio Divino, de alguns problemas, de onde vem, o que surgiu, como é que apareceu, e ainda a gente percebe isso acontecendo na vida humana. Mas enfim, só um parênteses, tá? Em contraste à sociedade original, líderes seriam muito conscientes de que eles sempre estão numa posição objeto em relação a Deus, e mesmo que eles possam estar ocupando uma posição social mais elevada, ou seja, uma posição sujeita em relação aos demais, eles nunca vão perder uma atitude humilde, mansidão, respeito, amor, benefício dos outros, vivendo para o benefício dos outros. Show? Premissas que a gente já falou, não vou me estender aqui. A seguir, então, vamos fazer algumas considerações agora sobre o mundo atual, no que diz respeito à consciência do ser conectado no modelo democrático, na democracia. Os princípios fundamentais da democracia, e a gente não vai se alongar nessa discussão aqui, depois você faz as suas pesquisas e incrementa esse conteúdo aí, é muito importante. Mas, enfim, os princípios fundamentais da democracia são a regência da maioria, o regime da maioria e a igualdade de direitos. Esses princípios são baseados nos direitos naturais, como proposto por John Locke, e ao contrário de Thomas Hobbes, cuja visão era de que o estado natural dos seres humanos é uma guerra de todos contra todos, e aí cabe um parênteses, né, observando como estão os relacionamentos humanos, né, o Thomas Hobbes tem explicação para isso? Não, ele só fez um diagnóstico, né, identificou os problemas relacionais humanos. Mas, enfim, o Locke afirmava que, sendo que a lei natural existe no estado natural, as pessoas são livres e iguais por natureza. Passou bastante perto do que a gente vem falando aí longamente no estudo desse terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. Ele sustentava que no estado natural as pessoas têm direitos naturais, isto é, o poder de preservar a vida, a liberdade e a propriedade da pessoa. O conceito de lei natural, sobre o qual o conceito dos direitos naturais está estabelecido de acordo com Locke, se originou a partir dos estoicos. Eu não vou me estender nessa discussão, né? Os estoicos vêm lá da Grécia Antiga, né? E é uma forma de pensamento com relação a essa visão da natureza humana com relação aos princípios naturais. Mas enfim, vamos seguir aí, que vou pegar as explicações que a gente trouxe para a aula de hoje. Os direitos naturais de uma pessoa, sob a lei natural, se tornou o modelo para o estabelecimento dos princípios da democracia moderna. Desnecessário dizer, direitos naturais a que se referem àqueles do indivíduo.
Parênteses aqui, a ênfase na individualidade, né? Não esqueça que o mundo atual é muito enfático, principalmente na democracia atual, a dignidade da individualidade sobre todas as demais coisas. Isso é legal? Será? A gente valorizou muito a individualidade falando aí, né? Se eu não me engano, quando falamos ali sobre a imagem divina, quando falamos sobre Sun San, Hyun San, falamos sobre o Yang Yin e individualidade, né? Então eu enfatizei muito a individualidade, mas será que é essa característica que se enfatiza tanto hoje no mundo atual? Vamos ver. A teoria da igualdade de direitos foi originalmente derivada do conceito cristão de igualdade perante Deus. Então, o cristianismo, a ideia de Cristo é que todos são iguais perante Deus, sob Deus, como filhos do mesmo Pai, Mas vamos seguir aí. Em outras palavras, a igualdade de direitos das pessoas é dada por Deus, não pelo Estado. A teoria da igualdade de direitos também é a base sobre a qual a democracia moderna foi estabelecida. Show? Que bacana, né? Então a democracia é muito maravilhosa, né? Uma coisa excepcional. Igualdade diante de Deus se refere à igualdade de todas as pessoas como objetos diante de Deus, o sujeito. Olha o grifo. Porque esse grifo meio que desmorona essa última afirmação que eu fiz, né? Enfatizando e elogiando muito a democracia, né? Portanto, a teoria da igualdade de todas as pessoas estava originalmente baseada na consciência objeto e, portanto, uma consciência de ordem. Então, aí volta a ênfase naquilo que eu mencionei no início dessa aulinha. Aqueles 3 pontos que eu citei ali para se estudar dentro da ontologia, né? Tem ali essa questão de ordem, as posições, essa interatividade, correlatividade, né? O propósito comum que existe, percebe? Todos aqueles elementos conceituais que eu mencionei lá, aqui a gente está falando de uma forma muito mais prática. Essa é a demanda do ser humano, essa é a grande exigência para que nós possamos aprimorarmos e melhorarmos as questões relacionais, né? As questões dos relacionamentos na esfera humana. Beleza? Vamos avançar? Assim, democracia originalmente surgiu baseada na consciência objeto. É legal, bacana, show de bola. Contudo, esse é o problema. Enquanto se desenvolvia a consciência sobre Deus, gradualmente foi desaparecendo nas mentes das pessoas ao longo desses últimos séculos, com a gama de ideologias e teorias materialistas e ateístas que foram aflorando, né, e que estão aí disseminadas mundo afora. E com uma ênfase excessiva nos direitos individuais, né, não aqueles direitos individuais que nos fazem todos iguais perante Deus como objetos para Deus, o ser sujeito, mas somente iguais, né, a consciência, principalmente os direitos individuais, a consciência objeto gradualmente desapareceu. Desapareceu quase que completamente. Hoje, quem quer exercer, praticar, ser objeto? Todo mundo quer ser sujeito, né? Sujeito está na moda, né? É o mindset da moda, né? Pode até procurar nas livrarias, né? Nos e-books aí da internet, você vai ver vários livros enfatizando a importância da posição sujeito e de você ser subjetivo em relação às circunstâncias, aos relacionamentos e assim por diante. Objeto? Isso não dá sucesso para ninguém. Atualmente, as pessoas estão mais interessadas somente na consciência sujeito. Como resultado, as relações humanas, em geral, têm se desenvolvido entre aqueles que possuem um forte sentimento de consciência sujeito. Em outras palavras, relacionamentos entre sujeito e objeto. Esta é uma época na qual qualquer sentido de ordem está em grande parte perdido. E eu enfatizei muito isso no começo dessa aula e naquela aula de ontologia que eu referenciei e peço que você assista se não assistiu. Um relacionamento sujeito-objeto, um relacionamento sujeito e sujeito é essencialmente um relacionamento de repulsão mútua. Ou seja, é isso que a gente vê hoje na sociedade. Existe sujeito-objeto? Raramente você vai encontrar as posições de sujeito-objeto. Elas existem? Na estrutura existe, mas na prática todo mundo, mesmo estando na posição objeto, quer se posicionar, quer manifestar mentalidade, consciência e comportamento de sujeito. E aí é repulsão, é conflito, é disputa, é briga, né? Tá aí na sua tela até uma ilustraçãozinha sobre isso, né?
é uma ilustração só para mostrar que as nossas relações humanas são assim hoje, né? Só conflitos e lutas, né? Porque é só sujeito. Eu já citei até exemplos lá, acho que quando estudamos ontologia, sobre o imã, né? As posições positivo e positivo, negativo e negativo e assim por diante, né? A chave para resolver esse problema do colapso dos valores nas sociedades democráticas reside em reviver um sentido de consciência objeto. A fim de fazer isso, precisamos trazer um sentido de Deus, o verdadeiro sujeito da humanidade, de volta para a experiência diária das pessoas. Também devemos retomar o espírito original com o qual a democracia moderna começou, ou seja, a ideia de que todas as pessoas são iguais perante Deus. Para alcançar esses objetivos, o primeiro e mais importante passo é fornecer prova lógica para a existência de Deus, para que as pessoas em nossa época contemporânea possam acreditar nele e abraçá-lo. Por isso fizemos tantas aulas e o livro se dedica tanto a falar no primeiro capítulo sobre a teoria da imagem original, tentando mostrar de forma clara, nítida, contundente, esclarecedora a natureza de Deus, a imagem original. E depois o que nós fizemos no capítulo 2 foi replicar todas essas características nos seres existentes, e agora, nesse capítulo específico da natureza humana original, o terceiro capítulo do livro, estamos aqui demoradamente, né, falando, né, mas ainda assim, de forma resumida e sucinta, o conteúdo que está no livro, que eu sempre reitero a importância de você voltar a ele, se debruçar sobre o livro e estudar aprofundadamente aquele conteúdo, é muito importante. Se as pessoas passam a acreditar genuinamente em Deus e aceitá-lo, elas naturalmente passarão também a respeitar os seus superiores na sociedade. Além disso, aqueles nas posições superiores passarão a orientar os seus subordinados com amor. O governo amará o seu povo e o povo se tornará leal para o seu governo. Quando a democracia que perdeu Deus retorna a ser uma democracia realmente centrada em Deus, os males da sociedade democrática de hoje serão fundamentalmente resolvidos. O pensamento de unificação se refere à democracia centrada em Deus, como fraternalismo centrada no Pai Celeste, ou simplesmente paternalismo celeste, ou fraternalismo. Não pode haver irmãos e irmãs sem pais, nem pais sem filhos, e irmãos e irmãs, e assim por diante. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui? Igreja? Religião? Não. Não falei isso e no livro não fala isso em nenhum momento. Nós estamos defendendo, o pensamento de unificação defende Deus, a imagem original, o entendimento, a compreensão, o esclarecimento da existência e do funcionamento de Deus, para que nós possamos construir uma sociedade humana ideal, para que nós possamos alcançar a natureza original humana, aquela planejada por Deus, não essa que a gente vive hoje. E isso precisa do quê? Reconstruir o entendimento da relação do ser humano com Deus, na posição objeto, e entender a posição sujeito e o exercício adequado das posições objeto e sujeito, a mentalidade, a consciência, o mindset, sujeito e objeto. O que não tem nada a ver com igreja e religião, mas sim com Deus. Ok? Seguindo aí, finalmente, então, vamos falar sobre o domínio humano sobre todas as coisas, né? Como sua terceira bênção, a gente já mencionou lá no Gênesis 28, Deus disse para que o ser humano dominasse todas as coisas. Portanto, se os seres humanos não tivessem caído, mas tivessem se aperfeiçoado, eles teriam se colocado na posição dos regentes de todas as coisas. Domínio sobre todas as coisas aqui não significa simplesmente que os seres humanos, como senhores da criação, dominam outras coisas. O que é o domínio? Por isso eu enfatizei e grifei nas telas anteriores, tanto quando falamos da consciência objeto, quando falamos da consciência sujeito, a questão do domínio. O objeto tem que receber o domínio. O sujeito tem que exercer o domínio. Que domínio? Todas as atividades econômicas e tecnológicas, incluindo indústria do setor primário, secundário e terciário, pertencem a esse domínio sobre todas as coisas. Nós estamos falando sobre as coisas. Se é assim, então qual deveria ser a atitude mental dos seres humanos que estão desfrutando do domínio sobre todas as coisas? Eles devem ter um coração de amor por todas as coisas e cuidar de todas as coisas com afeto e preocupação. Em outras palavras, eles devem tratar e administrar todas as coisas com amor. Esse tipo de domínio está de acordo com a forma do céu. Se há amor, então todas as coisas ficarão muito felizes em receber o domínio dos seres humanos. E aí, o que é domínio? Seja ele receber domínio na consciência objeto ou exercer o domínio na consciência sujeito, é fazer isso com amor. É administrar, ministrar, reger, gerenciar com amor. Pensando sempre, praticando a preocupação, o cuidado, a humildade, o zelo para o benefício desses outros, sejam eles em relação a você sujeito
ou sejam eles em relação a você objeto. Sendo eles em relação a você sujeito, você mentalidade, objeto. Sendo eles objeto em relação a você, você mentalidade, sujeito. Qual? Essa daqui. Beleza? Essa que está aí na sua tela. Tá bom? Então, para a gente concluir, sem se estender aí, né, já nos estendemos um pouquinho, vamos lá. Como explicado antes, originalmente os seres humanos são seres com imagem divina e caráter divino e são seres com posição. Resumão de tudo que nós falamos até agora, né, nessas aulinhas aí. Ser de imagem divina, caráter divino, falamos lá, lembra? Coração, logos e criatividade? Falamos sim. E agora, fechando nessa aula, posição. Sendo assim, esses 3 pontos estão claros para você? Porque o resumo na sequência é isso daí. Vamos ali no resumo já? O que ele vai dizer? Basicamente, o que é um ser humano? Em conclusão, a natureza humana original pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro ponto, um ser humano original é um ser unido de Sun San e um San se assemelhando à imagem divina. Está lá nas primeiras aulas desse capítulo. Segundo ponto, a harmonia de homem e mulher juntos como um casal original é Yang e Yin harmonizado, se assemelhando à imagem divina. Falamos sobre isso também aqui, sobre esse capítulo. Né? Nessas aulas falamos lá Yang e Yin, homem e mulher, enfatizamos bastante. Terceiro, um ser humano original é um ser de individualidade única, semelhando à imagem divina. Olha, o quanto enfatizamos? Talvez não o suficiente, né? Eu lembro que falei isso na aula quando falamos sobre individualidade. Mas é muito importante, o ser humano tem essa característica. Quarto, um ser humano original é um ser de coração, se assemelhando ao caráter divino. Isto é, uma pessoa de caráter que pratica amor, amor verdadeiro, um amor que vive para o benefício dos outros. Em outras palavras, uma pessoa amorosa, uma pessoa de amor, né? Como a gente até mencionou nessa aula, homo amans. 5. Um ser humano original é um ser de logos, se assemelhando ao caráter divino. Isso é um ser de norma, que vive de acordo com a forma do céu ou a lei do universo. Está lá gravado. 6. Um ser humano original é um ser de criatividade, se assemelhando também ao caráter divino, um aspecto de criatividade de Deus, isto é, um regente sobre todas as coisas, centrando no coração, gerindo, administrando, desenvolvendo, criando, ciência, tecnologia, todo conforto e bem-estar para o bem do ser humano, sem prejuízo, sem causar nenhum problema, só benefícios. E 7, e por fim, né, esse último que nós acabamos de estudar, o ser humano original é um ser com posição, orientado na direção dos propósitos duais e tendo uma consciência de ser conectado. Quais as consciências de ser conectado? Consciência sujeito e consciência objeto. Então essa é a imagem do ser humano original. Show de bola? Estamos aí fechando quase esse capítulo aí, Teoria da Natureza Humana Original. Um ser valioso, sagrado, possuindo conteúdo interior de maior valor. Se qualquer uma dessas características que a gente acabou de mencionar fosse ser escolhida como a mais essencial, esta seria a característica do ser humano como um ser de coração. Tal como falamos longamente lá no estudo da teoria da imagem original. Que o âmago de Deus, o cerne de Deus, o impulso mais interno, profundo no ser Deus é o coração e o impulso irreprimível de amar e buscar alegria. E nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, não poderia ser diferente. A nossa característica essencial, fundamental é coração, impulso irreprimível de amar, através do qual a gente busca ser feliz. Então, seguindo ali, tradicionalmente o ser humano tem sido retratado como conhecedor, o conceito tradicional aí de Homo sapiens, com a razão como a essência da natureza humana, como criador, né? O Homo faber, que a gente até mencionou lá na introdução desse capítulo, com a capacidade de utilizar ferramentas com a essência de natureza humana e assim por diante. A filosofia grega, a filosofia racionalista moderna, exaltariam a primeira visão, enquanto o marxismo e o pragmatismo exaltariam a segunda. Em contraste, né, o pensamento de unificação defende o conceito de ser humano como um ser amoroso, homo amans, afirmando que a essência da natureza humana é o coração e o amor, mas o coração de Deus e o amor verdadeiro, viver para o benefício dos outros. E aí, encerrando essa aula, fazendo aí já uma cena dos próximos capítulos, na próxima aula, o capítulo Teoria da Imagem, a Teoria da Natureza Humana Original, encerra fazendo uma avaliação aí sobre a análise existencialista da existência humana. Basicamente, ela vai trazer esses 5 autores que estão aí na sua tela, né? O Kierkegaard, o Jasper, o Nietzsche, Heidegger e o Sartre, mostrando bem sucintamente, tá? Até o livro fala longamente, mas eu pretendo fazer de forma resumida para a aula não ficar extensa como essa de hoje. Trazer um pouco da visão de cada um deles,
o que o pensamento de unificação, né, fecha sobre essa ideia e apresenta como proposta, baseado em tudo isso que a gente falou até agora. Então é fundamental. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, não assistiu ou ficou em dúvida, assiste de novo, tá bom? É isso aí, muito obrigado pela sua atenção, fica feito o nosso compromisso, não perca essa próxima aula. Estamos quase encerrando esse capítulo. Conto com a sua presença, muito obrigado. Tchau!